E aí, ouvinte? Contar aqui um pouco, cara, minha história de vida. Por que eu abandonei o comunismo, o marxismo, a revolução, a subversão, a revolução social, a tomada do poder pelo povo, poder para o povo, pelo poder do povo vai nascer um mundo novo. Por quê? Por que eu larguei isso, né? Bom, não vou entrar em todos os detalhes pessoais biográficos aqui, mas a minha ideia aqui é falar um pouco da minha vida interna, né? Que tipo de motivações me levaram a abraçar ideais comunistas, marxistas, socialistas, um pouco anarquistas também, e o que me fez olhar para isso depois e ver que eu estava seguindo um caminho errado, perigoso e desnecessário. Então, primeiro, eu aderi a essas ideias muito cedo, juntamente com o ateísmo, que depois se tornou agnosticismo e depois se tornou em um agnosticismo muito simpático às tradições pagãs, às tradições das religiões afro-ameríndias, vamos dizer assim, né? Como é que eu entrei nisso? Bom, em termos biográficos é complicado dizer, porque eu acho que eu precisaria fazer sessões de psicanálise e de hipnose, né, para conseguir destrinchar toda a complexidade desse quadro. Mas, em termos ideológicos, é basicamente o seguinte: eu tinha uma formação católica não tão sólida, né, mas boa. Assim, eu não era um cara que dominava a doutrina, não tinha conhecimento do magistério, nem da filosofia, nem Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, nada. Né? Eu venho de origem mais humilde, né? Então, assim, eu tinha uma catequese para os tempos atuais e para uma família humilde, uma catequese muito boa. Mas, em comparação com o ideal, uma razoável, uma catequesezinha razoável, né? E aí, né, você chega na adolescência, você vem toda aquela doidice, né? E eu já vivia uma época bem, não tão babilônica quanto hoje, mas relativamente babilônica, né? E aí eu me perdi, né? E quais foram as questões ideológicas que me levaram a isso, né? Bom, uma das questões era a questão da liberdade. Eu olhava, ligada à questão do inferno, né? Essa questão de livre-arbítrio, né? De você poder escolher entre o bem e o mal, se o bem e o mal existem, você pode escolher, né? Essa coisa de escolher entre o bem e o mal e aceitar as consequências da sua escolha. Isso na minha cabeça, que era uma cabeça meio racionalista, meio tentar não eu vou tentar não usar adjetivos que possam trazer problemas para mim aqui. É meio racionalista, esquemática demais, né? Eu era meio Jorge, né? Um Jorge avant la lettre, precursor do jorgismo no interior do Ceará. Eu era meio Jorge, e aí na minha cabeça não fazia sentido essa coisa, cara. Vou explicar, né? Esse argumento é relativamente conhecido. Se Deus é onipotente, então ele pode tudo, né? Por definição. O pleonasmo, né? Se ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele pode tudo, ele pode tudo. Então, assim, Deus pode me criar para ir para o céu, ou ele pode me criar para ir para o inferno. Ah, não, mas ele me criou com liberdade. Tá, mas espera aí. Ele me criou com liberdade
E dentro dessa liberdade, eu escolhi o mal, por exemplo. Aí eu escolhi o mal, eu vou para o inferno. Mas, se eu escolhi o mal, por que eu escolhi o mal? O que explica essa minha escolha? Por que que umas pessoas escolhem o bem e outras pessoas escolhem o mal? Eu pensava, né? Bom, a pessoa que escolhe o bem é porque ela é boa, e a pessoa que escolhe o mal é porque ela é má. Então, se essa pessoa que escolhe o mal é má, então ela foi criada má. Então, Deus criou ela má. Logo, Deus criou ela para ir para o inferno. Né? Aí isso não fazia sentido na minha cabeça. Não, então, esse Deus não é bom. Ele criou uma pessoa para ir para o inferno, ele não é bom. Isso martelou na minha cabeça, ficando doido. Não é à toa que fui fazer filosofia, porque eu era meio doido, continuo. Né? E uma outra questão, cara, que martelava muito na minha cabeça era a questão de gênero. Olha só, cara, eu também sou um ativista de gênero avant la lettre. Além de ser um Jorge, precursor do jorgismo, eu sou um precursor do identitarismo, do gaysismo, do LGBT, LGTB-PQPismo. Mas era questão de gênero, mais era homem e mulher mesmo. Eu pensava assim, se o homem e a mulher são filhos de Deus, são iguais, são seres humanos, têm valor, todos têm o mesmo valor, por que que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher da costela de Adão? Eu achava que isso não era verdade, que na verdade isso aí era um discurso da sociedade machista da época querendo colocar a mulher como dependente e inferior ao homem. Isso abalou minha fé também. E aí por esses dois motivos que não teriam surgido da cabeça de uma criança, né? Então, assim, você vê que já tem aí alguma influência de ideias modernas que chegavam até mim por meio da TV e outras coisas, né? Então eu abandonei a fé. E aí eu virei ateu. E eu já era, né, um cara assim que pensava muito sobre questões políticas, geopolíticas e tal. Então, assim, foi muito rápido assim. Aí eu comecei a ler filosofia, comecei a ler Descartes, Voltaire, Thomas More. E eu lia Thomas More não como sendo, eu lia a Utopia não como sendo uma ironia, mas como sendo algo sério, né? Então eu fui virando um cara meio iluminista, meio liberal, meio socialista, fui virando assim, cara. E cheguei na faculdade aí o negócio, né? Aí vai, né? Beleza. Então, aqui eu quero falar um pouco também sobre por que que eu dialogo ainda com muita galera de esquerda, né? Porque tinha um discurso na época que eu estava defendendo o governo Bolsonaro. Eu defendo até hoje, cara. Recentemente aí eu fiz comentário assim no YouTube aí defendendo o governo Bolsonaro, porque é aquilo que eu já falei, o pessoal mente demais, né? Às vezes o cara assume uma coisa que o Bolsonaro dizia, mas se você disser, o Bolsonaro dizia isso aí, ó, o cara não vai assumir, se liga. Porque ele é o inominável, né? Ele é o Voldemort. Na nossa mentalidade Harry Potter, né? A gente trata política que nem livro de Harry Potter, né? Filme do Harry Potter, então a gente não pode ter a grandeza de assumir que foi idiota na lida com o governo Bolsonaro, né? Que o Brasil ali ainda estava em jogo, né? Até o Pepe Escobar, né, cara? Quando tava. Porque o Pepe Escobar também ele não mora no Brasil, né? Então ele tem mais liberdade do que qualquer outro petista, né? Na época que o Bolsonaro foi lá para a Rússia, né? Visitar o Putin. A esquerda aqui ficou chiando, né? Ou então calada, né? E o Pepe Escobar falou, né? Não, o Bolsonaro tem que ser criticado por estar indo lá na Rússia, não. Ele tá certíssimo, ele tem que ir lá mesmo. Mas não tem como você assumir que o Bolsonaro tá fazendo alguma coisa certa, né? Então até hoje eu ainda tenho que, de vez em quando, dizer, não, mas nisso aqui o Bolsonaro tava certo, meu filho. Mas, cara, eu quero que Bolsonaro e Lula sumam do cenário político, porque ambos acertam em coisinhas pequenas, mas no geral é só desgraça. Mas enfim,
Na época que eu estava lá defendendo o governo, que o governo ainda era o governo do Bolsonaro e tal, uma coisa que sempre me incomodava era. Eu me perdi aqui, mas eu vou lembrar. Uma coisa que sempre me incomodava era essa coisa que o pessoal dizia assim: não existe cristão de esquerda. Se o cara é de esquerda, ele não é cristão, tal. Tinha um discurso meio assim, sabe? E, cara, em princípio, dependendo de como você entende a coisa, é verdade. Mas, em princípio, o cara que é evangélico também não é. O cara que é cristão também não é evangélico, né? Então, assim, se a gente for pegar princípio por princípio, a Michelle não era cristã, né? E nem o Bolsonaro. E 99% dos eleitores, né? Então, se a gente for pegar princípio mesmo, nenhum é cristão. Então, assim, você ficar dizendo, um cristão não pode ser de esquerda e tal, em princípio é verdade, mas na prática o cara pode ser sim cristão e de esquerda, ué. Claro que pode. Porque nem todo cristão é um cara que domina perfeitamente toda a doutrina. Nem sempre o cara tem uma clareza completa do que é ser cristão. O cara pode ter algum ponto ali obscuro. Por exemplo, eu hoje, tem muitos pontos do cristianismo que são obscuros para mim. Porque a conversão ela é um processo constante. Você, na hora da morte, você não está se convertendo. Tem, aliás, depois da morte, você ainda está se convertendo, porque nem todo mundo vai direto para o céu. Eu acho que a maioria vai para o purgatório. Purgatório é justamente o lugar onde você vai ser limpado das últimas impurezas para poder olhar a Deus de frente, contemplar finalmente, entrar lá no território sagrado lá que ali sim. Mas para entrar lá você tem que ser expurgado de um monte de coisa. E aí você faz isso no purgatório, né? Então, assim, o processo de conversão ele é contínuo. Então, sempre a gente tem alguma coisa a mais para aprender, né? São Pedro, em uma das cartas, fala, né? Primeiro lugar, temor de Deus. Aí, com o temor de Deus, com o amor, a caridade, você vai crescendo em conhecimento, ciência, sabedoria. Tá? Ali coloca lá uma escala de coisas lá. E é um processo constante, né? Então, você não nasce sabendo de tudo. Você não tem a doutrina me converti hoje, já tenho toda a doutrina e tal, logo não sou de esquerda. Não. Eu acho que o cristão mesmo, ele nem é de esquerda nem é de direita, cara. Se for pegar assim por princípio, porque você vai encontrar, primeiro, esquerda e direita vem da Revolução Francesa, né? Então, aquela revolução lá que matou um monte de freira, né? Então, assim, isso me incomodava, sabe? E por que eu dialogo muito com gente de esquerda? Primeiro porque a maior parte dos amigos que eu fiz depois que eu entrei na faculdade são de esquerda, a maior parte. Hoje em dia que eu estou conseguindo fazer algumas amizades novas aí que são ou da direita ou nem esquerda nem direita, né? Que é o que eu me considero hoje em dia, nem esquerda nem direita. E nem centro. Mas por que eu dialogo tanto com a galera da esquerda? Inclusive galera assim abertamente não cristã ou até anticristã. Porque eu sei o que foi que me levou a ser comunista, como eu era. É o desejo de justiça social, que é um desejo bom, né? Você vê injustiça, você vê o mal no mundo, você vê a maldade humana, você vê as injustiças acontecendo, as pessoas sofrendo, você vê a fome, você vê a miséria, você vê as pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir, ou que são oprimidas por um patrão mau, por um senhor mau, etc. E você quer seguir um caminho em que você possa ajudar isso a ter fim. Aí qual é o caminho que essas pessoas encontram? Bom, pela propaganda, pelo dinheiro envolvido, por aparências também, por desorientações. Aparentemente o caminho é comunismo, socialismo, anarquismo, marxismo, etc. Né? Aí as pessoas seguem esse caminho aí. E aí, às vezes, a pessoa é religiosa, entra nesse caminho, e nesse caminho é que ela vai deixando de ser religiosa, que foi o que aconteceu mais ou menos comigo. Apesar de comigo teve outros fatores também que eu não coloquei aqui. Então, a
princípio, eu acho que essas pessoas não necessariamente são más pessoas, porque o que levou elas àquilo ali foi o desejo de justiça social, que é uma pauta justa. Na doutrina social da igreja, está lá a justiça social. A questão é que o comunismo, o marxismo, o anarquismo, etc., eles não levam à justiça social, né? E aí, cara, por que que eu deixei de... Um minuto. Voltando. Não vou entrar nos detalhes biográficos, né? Mas, resumidamente, o que me fez abandonar esse caminho foi o chamado da realidade, né? A vida, com as suas nuances, com a sua complexidade. E então eu fui vendo que certas coisas, certas noções elas são simplesmente caminhos fáceis, atalhos, né? Respostas fáceis e que na verdade não levam a nada, né? Então, depois eu vou até ver se eu pego uma passagem de um livro do Dostoiévski que fala um pouco sobre isso. Mas, resumidamente, eu notei que, primeiro, a realidade sobrenatural, ela necessita de, de um conhecimento. E esse conhecimento ele necessita tanto de tempo, né, de experiência com aquilo, quanto às vezes de leitura. Por exemplo, aquela questão que eu coloquei da liberdade, né? Do bem e do mal, do inferno e tal. A princípio, parece que eu estava seguindo um raciocínio correto, né? Mas é preciso ter paciência para ver se não tem um argumento melhor. Hoje em dia, como é que eu penso essa questão, por exemplo? Primeiro, eu acho que a nossa razão é como eu penso, tá? Posso estar enganado, né? Eu não estou aqui fechando assim, ó, galera, é assim, viu? Ó, eu encontrei a resposta final para essa questão. Não. Hoje em dia eu penso assim: a liberdade, ela é maior do que o nosso conhecimento. A nossa liberdade, ela é de tal forma essencial para a nossa alma que ela chega a ser maior do que a outra propriedade da nossa alma, que é a capacidade de conhecer. Então, assim, o ato de conhecer a nossa alma não dá conta de apreender toda a riqueza da nossa alma. A gente pode conhecer de forma indireta, de forma imperfeita, mas conhecer de forma plena, eu suspeito que é um pouco complicado. Então, eu acho que essa questão da liberdade não é que eu tenha chegado à resposta, não é que eu tenha tirado uma conclusão equivocada sobre a questão da liberdade. O que eu acho é que o nosso conhecimento, ele talvez seja limitado demais para explicar a liberdade, entendeu? Hoje em dia eu olho assim. Eu li um pouco de Bergson, li um pouco de Santo Agostinho, li um pouco de Sartre, né? Platão, Aristóteles. Mas essa questão da liberdade ela aparece mais com o cristianismo, né, cara? Kant. E, sinceramente, cara, eu não sei se algum desses caras conseguiu dar conta de responder o problema da liberdade, não. Eu preciso ler São Tomás de Aquino, né? Mas eu olho hoje em dia para esses temas, né, sobrenaturais, contra os quais o comunismo se insurge, com mais prudência, com mais paciência, com mais humildade, sabe? Até porque, nesse meu caminho de volta, eu
passei pelo comunismo, depois eu cheguei numa posição meio nietzschiana, aí depois eu entrei num negócio meio esotérico ali, meio Jung, com muito Walter Benjamin. Cheguei até a mexer com coisas esotéricas e tal, antroposofia, filosofia oriental, umas coisas assim. E uma coisa que eu notava, cara, é que assim, em tudo isso tinha coisas diferentes do cristianismo. Mas aquilo que fazia mais sentido, que tinha mais assim solidez de verdade mesmo, já tinha no cristianismo. Eu já tinha aprendido na minha catequese básica. Então eu notei assim que eu estava buscando fora uma coisa que já tinha ali, né? Que é o que eu acho que muita gente faz, tanto individualmente como a nossa sociedade, a nossa cultura no geral, acho que faz isso, né? O Ocidente meio que faz isso, né? Ele largou a sua tradição cristã, seduzido por um materialismo, um esquematismo, um desejo de dominar a realidade através do conceito, né? Através do poder da razão individual, tal, ou da razão coletiva, mas enfim, o ser humano como senhor da criação, sem precisar do Criador, né? A razão livre da fé. E, e aí acabou abandonando, né? Toda a tradição que remetia à fé. Não achou nada que prestasse. Se sentiu num terreno árido, desconfortável, opressor. E percebeu que precisava de algo mais. E esse algo mais ele foi buscar em outras tradições, né? Esse pessoal tradicionalista aí que vai para o Wicca, vai para o paganismo, vai para o islamismo, vai para o budismo, vai para o shintoísmo, vai para o confucionismo, vai para tudo quanto é canto, mas não aceita voltar para o seio da igreja, né? Porque, porque sei lá por quê. Eu voltei, cara. Eu voltei e estou muito bem, mas como eu disse, né? Estou muito longe de chegar no que eu acho que é o ideal. Se liga? Mas resumidamente é isso. Eu sei que parece assim que eu fugi do assunto, que eu nem praticamente nem toquei na questão do comunismo, mas eu acho que a base é essa, cara. Tipo, para você acreditar que a justiça social depende do marxismo, da revolução proletária, que nunca foi proletária, né? Os países em que o marxismo deu certo, todas as revoluções foram camponesas e não foram internacionalistas, né? No geral foram nacionalistas e tal, bastante tradicionalistas também. Então, assim, mas quem acha que é necessário esse pensamento revolucionário, seja leninista, seja maoísta, guevarista, é porque não percebe o valor da doutrina, dos valores espirituais, da lei natural, a hierarquia, né? Que são coisas que você não consegue fugir delas, cara, porque elas são da própria realidade. Por isso que eu falo assim, foi o chamado da realidade que me trouxe para a realidade, né? Tanto é que você pega, né? Ah, fora todas as hierarquias e tal, abaixo as hierarquias, abaixo o autoritarismo, abaixo a repressão, não sei o quê. Aí o cara vai lá, se torna marxista, participa do movimento revolucionário, consegue derrubar o governo instituído, tradicional, aí coloca um governo marxista no lugar. Aí o que, que vai ter nesse governo instituído? Hierarquia, autoritarismo, repressão, muito mais do que tinha antes. Por quê? Porque é a lei natural, cara. Tipo, você é o modo como o mundo é ordenado, né? Se o mundo fosse ordenado de forma igualitária, o ser humano, pelo pecado original, pela desejo de se desviar, né? De desobedecer, né? Inventaria a desigualdade e os marxistas lutariam pela desigualdade, entendeu? Estou pensando num mundo alternativo aqui, um mundo que não existisse o mundo como ele é. O mundo como ele é um mundo hierárquico, tem uma organização, tem um lugar de cima, tem um lugar de baixo, etc e tal. O mundo é assim.
E aí o marxista luta pela igualdade. Não só o marxista, o liberal, esses caras lutam os socialistas em geral lutam pela igualdade. Se o mundo fosse um mundo onde a estrutura do real fosse a estrutura da igualdade, todo mundo fosse igual, mas que nesse mundo também existisse a liberdade, o pecado, o céu e o inferno, existiriam marxistas nesse mundo, só que eles não iriam lutar pela igualdade, eles iriam lutar pela desigualdade, porque o desejo é o desejo de transformar o mundo, mudar a estrutura da realidade, né? Que é o que a gente chama de gnose, né? Que é pensar o seguinte: o mundo está errado porque esse mundo ele foi criado por uma entidade do mal. E aí nós temos que ou transformar a realidade ou então escapar desse mundo para chegar à realidade superior, né? E o cristianismo não é bem assim, cara. O cristianismo realmente, o senhor desse mundo é o senhor das trevas. Mas não foi ele que criou esse mundo. Ele é permitido que ele tenha governo sobre esse mundo, mas é só para mostrar o poder do bem, né? É dado um poder ao mal só para o bem suplantar esse poder, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu vou encerrar aqui só pegando aqui a liturgia diária, a leitura de ontem, fala um pouco sobre essa questão da hierarquia, da justiça, da injustiça, de um modo que para um marxista é absurdo, né? Mas para quem é religioso, de boa. Mateus capítulo 25, do versículo do 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2. Não deu talento, não deu uma quantidade igual, cara, desculpa aí. E ao terceiro, 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. São diferentes. As pessoas são diferentes. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Não lucrou 5, lucrou 2. Recebeu 2 e lucrou 2. O que recebeu 5 lucrou 5. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Só alegria, hein? Alegria, alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, desculpa, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É isso.
Glória a vós, Senhor.